A amizade entre Elton John e Princesa Diana nasceu em meio ao brilho da realeza britânica, mas se fortaleceu longe das câmeras, em conversas sinceras, momentos de vulnerabilidade e um entendimento mútuo da solidão provocada pela fama. O vínculo entre os dois ultrapassou os limites de uma simples amizade entre celebridades. Eles se reconheceram como pessoas que, apesar do glamour que os cercava, carregavam dores silenciosas, inseguranças e a sensação constante de viver sob observação. Ao longo dos anos, compartilharam risadas, causas humanitárias, desentendimentos e uma reconciliação emocionante que acabaria se tornando ainda mais dolorosa após a morte repentina de Diana. A história dos dois continua fascinando porque revela o lado humano por trás de figuras públicas frequentemente tratadas como símbolos inalcançáveis. A seguir estão sugestões de títulos e uma explicação envolvente para cada um deles, preservando a emoção e a profundidade dessa relação inesquecível. Quando Elton John conheceu Diana pela primeira vez. Esse título destaca o momento que deu início a uma amizade improvável e marcante. O encontro aconteceu em uma festa da família real no início da década de 1980, pouco antes do casamento de Diana com o príncipe Charles. Enquanto muitos viam apenas uma jovem tímida prestes a se tornar princesa, Elton percebeu imediatamente seu carisma natural e sua capacidade de deixar qualquer pessoa confortável. A conexão surgiu de forma espontânea, entre brincadeiras e conversas leves, criando uma sensação rara de autenticidade dentro de um ambiente extremamente formal. O encanto daquele primeiro encontro permaneceu vivo por décadas, porque representava algo genuíno em meio às aparências da realeza. O título funciona porque desperta curiosidade e transmite a ideia de que aquele instante mudaria a vida dos dois para sempre. A amizade secreta entre uma princesa e uma estrela do rock. Esse tema enfatiza o contraste entre dois mundos completamente diferentes que acabaram se aproximando por afinidade emocional. Diana vivia presa às exigências da monarquia, enquanto Elton enfrentava a pressão constante da fama e do julgamento público. Apesar disso, encontraram um no outro um espaço de liberdade emocional. Eles compartilhavam inseguranças, frustrações e até mesmo o cansaço causado pela exposição midiática. O título chama a atenção porque sugere intimidade e cumplicidade escondidas atrás das manchetes oficiais. Mais do que encontros glamourosos, a amizade deles era construída em conversas sinceras e apoio emocional. Isso torna a narrativa humana e emocionante, mostrando que mesmo pessoas extremamente famosas podem buscar conforto em conexões simples e verdadeiras. Os bastidores da solidão da princesa Diana. Ao longo dos anos, Diana se tornou um símbolo de elegância e compaixão, mas sua vida privada era marcada por sofrimento emocional. Esse título explora justamente o contraste entre a imagem pública da princesa e a mulher vulnerável que existia longe dos holofotes. Elton testemunhou de perto suas dores, incluindo o desgaste do casamento, a pressão da família real e o sentimento constante de isolamento. A amizade entre eles cresceu, porque ele entendia o que era viver sob julgamento permanente. O texto associado a esse título
pode explorar como Diana buscava refúgio em amizades sinceras para suportar a pressão da monarquia. O impacto emocional vem do fato de que, apesar de admirada pelo mundo inteiro, ela frequentemente se sentia profundamente sozinha. Como Diana mudou a visão do mundo sobre a AIDS. Um dos aspectos mais poderosos da amizade entre Elton e Diana foi o trabalho humanitário que compartilharam. Em uma época marcada pelo medo e pelo preconceito contra pessoas com AIDS, Diana rompeu protocolos ao abraçar pacientes e demonstrar compaixão publicamente. Elton admirava profundamente essa coragem, porque ele próprio lutava para conscientizar o mundo sobre a doença. Esse título permite explorar o impacto humano de suas ações e mostra como a princesa usou sua influência para desafiar estigmas sociais. Mais do que gestos simbólicos, ela ajudou a mudar a percepção pública sobre uma crise global de saúde. O tema emociona porque revela uma Diana sensível, destemida e profundamente preocupada com pessoas marginalizadas. A briga que separou Elton John e Diana. Mesmo as amizades mais fortes enfrentam momentos difíceis, e esse episódio se tornou uma das maiores dores da relação entre os dois. O desentendimento começou após Diana desistir de participar de um projeto beneficente ligado a Elton. Ele se sentiu abandonado enquanto ela lidava com enormes pressões da família real e da mídia. O silêncio que surgiu depois da discussão criou um afastamento doloroso. O título desperta interesse porque mostra um lado mais real da amizade. Duas pessoas emocionalmente feridas, incapazes de dar o primeiro passo para a reconciliação. A história ganha força ao mostrar que orgulho, insegurança e má comunicação podem afetar até os vínculos mais profundos. O reencontro emocionante no funeral de Gianni Versace. Depois de meses afastados, Elton e Diana finalmente se reencontraram durante o funeral de Gianni Versace, assassinado em 1997. O clima era de dor e choque, mas foi justamente nesse cenário triste que a amizade deles renasceu. Diana se aproximou de Elton com humildade, pediu desculpas e trouxe de volta a leveza que sempre existiu entre os dois. O episódio é marcante porque mostra como reconciliações sinceras podem acontecer mesmo após longos períodos de silêncio. Esse título funciona muito bem porque mistura emoção, tragédia e esperança em um único momento decisivo. O reencontro se tornou ainda mais doloroso posteriormente, já que poucas semanas depois, Diana perderia a vida. A noite em que o mundo chorou por Diana. A morte da princesa Diana, em 1997, abalou o planeta inteiro. Elton John ficou devastado ao descobrir a notícia e descreveu aquele momento como algo impossível de acreditar. Esse título permite explorar não apenas a tragédia em si, mas também o impacto emocional que ela teve sobre pessoas próximas da princesa. A narrativa pode mostrar como Elton reviveu memórias da amizade deles enquanto o mundo acompanhava o luto coletivo. O peso emocional desse capítulo está na sensação de perda abrupta e na percepção de que havia coisas não resolvidas entre eles. É um título forte porque imediatamente desperta lembranças de um dos acontecimentos mais marcantes do século XX. A história por trás de Candle in the Wind. A apresentação de Candle in the Wind, de 1997, no funeral de Diana,
se tornou um dos momentos musicais mais emocionantes da história moderna. Elton reinterpretou a música originalmente escrita para Marilyn Monroe e transformou a canção em uma despedida íntima para sua amiga. Esse título funciona porque conecta música, emoção e memória coletiva. O texto pode explorar o nervosismo de Elton ao cantar diante de milhões de pessoas e o significado profundo da letra adaptada. Mais do que um sucesso comercial, a música representou luto, amor e arrependimento. A força desse episódio continua viva porque muitos enxergam naquela apresentação uma despedida sincera e dolorosa. O peso da fama na vida de Elton e Diana. Apesar de viverem em universos diferentes, Elton e Diana compartilhavam uma mesma dificuldade: a incapacidade de escapar da atenção pública. Esse título aprofunda a ideia de que a fama pode se tornar emocionalmente sufocante. Diana sofria com a invasão constante da imprensa, enquanto Elton enfrentava críticas e julgamentos relacionados à sua vida pessoal. Ambos aprenderam a esconder dores por trás de sorrisos públicos. O texto associado a esse tema pode mostrar como eles encontraram conforto um no outro justamente porque entendiam o impacto psicológico da exposição excessiva. É uma abordagem emocionalmente forte porque humaniza duas figuras frequentemente vistas apenas como ícones. A promessa de Elton John aos filhos de Diana. Após a morte da princesa, Elton continuou próximo dos filhos dela, especialmente do príncipe Harry. Ele passou a defender publicamente a privacidade da família e frequentemente relembrou os danos causados pela perseguição da mídia a Diana. Esse título destaca a continuidade emocional do vínculo entre eles, mesmo após sua morte. Elton enxergava a proteção dos filhos dela como uma forma de honrar sua memória e impedir que a história se repetisse. O tema emociona porque mostra lealdade e afeto duradouros, reforçando que algumas amizades permanecem vivas mesmo após a perda. Uma amizade imortalizada pela música. Esse título resume toda a trajetória emocional entre Elton John e Diana. A amizade deles atravessou alegria, dor, orgulho, reconciliação e luto, mas acabou eternizada através da música. A narrativa pode destacar como Candle in the Wind se transformou em símbolo não apenas da morte de Diana, mas também do amor e da admiração que Elton sentia por ela. O impacto dessa história continua forte porque ela revela a humanidade escondida atrás da fama. O público não se conecta apenas com uma princesa e um astro da música, mas com duas pessoas tentando sobreviver à pressão do mundo enquanto buscavam compreensão uma na outra.